Estamos aqui para o terceiro episódio da série Desperte Sua Essência. E a gente vai continuar o tema do vídeo anterior, onde a gente falou sobre closet dos sonhos. E hoje o nosso tópico é closet versus espaço. Será que para ter o closet dos sonhos você precisa de um closet enorme, de muito espaço? Lilian, ajude a gente nessa missão. Para começar a falar sobre closet, sobre espaços dentro do closet, é importante a gente conseguir identificar, tem muito a ver com a nossa identidade, o que a gente precisa. Sim. Né? Quais peças a gente mais usa, principalmente quando a gente precisa de um ambiente que seja funcional. Você está no dia a dia, está correndo, vai trabalhar, tem filho para levar para a escola, tem uma série de coisas e quer ter uma roupa que fique bacana, mas que você encontre com uma certa facilidade. E aí, gente, eu posso trazer alguns pontos importantes para vocês pensarem. A quantidade de roupa que tem no seu armário é realmente necessária? Você é uma pessoa minimalista? Tem gente que já é por natureza minimalista e tem pouca roupa. Você sabia que existe a técnica do armário cápsula, que a gente faz com até 42 peças, mais de 300 looks? Então, você não precisa ter muita roupa. Isso depende da sua essência, de quem você é, dos seus valores na hora de se vestir, seu estilo pessoal, a sua rotina. São infinitos elementos que vão compor a quantidade de peça que você tem no seu armário. Mas, uma sugestão que eu sempre dou: façam um cálculo de quantas peças você tem e entendam que, para o seu armário realmente ser versátil, para o seu closet ser funcional na quantidade de peças, o ideal é você ter 3 partes de cima para cada parte de baixo. Muito mais importante do que ter muitas calças, shorts, saias e vestidos é você ter mais blusas. E esse é um erro muito comum que muita gente acaba deixando passar. E aí, quando vai ver, o armário não funciona bem entre si. Sempre na hora de se vestir, você vai abrir o closet e olhar e falar assim: eu não tenho nada. Então, a quantidade de peças tem a ver com você. Você que determina qual é a quantidade ideal. E tem a questão também das peças que a gente não usa no dia a dia, Lilian. Exatamente. Peças de viagem, por exemplo, casaco, roupa de frio, de inverno. Aqui no Brasil a gente não usa, mas muita gente tem. Porque tem muita gente que viaja, então precisa ter um espaço específico para guardar essas peças e também as malas. Então a gente aconselha sempre colocar no espaço em que você não tem tanto acesso assim para não te atrapalhar dia a dia. Mas é importante falar, quando você fala de quantidade de peças, realmente ter uma identificação. O que eu costumo fazer com as minhas clientes? Eu peço uma listagem de quantitativas de peças que elas têm. Vestido longo, é muito comum você não ter um espaço próprio para acomodar bem esses vestidos. Então, se ele fica dobrado, ele vai ficar sempre amassado. E dependendo de qual tecido, isso danifica a peça, tá, gente? Existem, assim, vários tipos de tecidos que têm que ser guardados de formas específicas. Tem alguns vestidos que se você pendura ele pelo meio, eu tô aqui com o corpo do vestido, se eu boto o cabide no meio, eu danifico a peça. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Exatamente. Então, na parte dos longos, a gente vai colocar um espaço próprio para ele, para que ele não fique roçando embaixo, para que não fique nada atrapalhando. Uma altura ideal para a pessoa pegar também é importante. E aproveitar o espaço que sobrar para acomodar alguma coisa em cima. Seja algo, né, que não usa muito, alguma caixa, alguma coisa. O closet é muito de aproveitamento dos espaços. Por exemplo, gavetas. Você vai guardar roupa íntima, você não precisa ter uma gaveta muito alta. A roupa íntima é uma roupa mais fina, é uma roupa menor, uma peça. Então a gente aproveita mais espaço para colocar as gavetas mais altas para camisetas. Roupas de academia, por exemplo. Exatamente. Você tem que ter nessa análise também entender um pouco da rotina do cliente, né? Exatamente. Quando eu faço closet cleaning, que dentro da consultoria de imagem é uma das etapas que eu vou à casa da cliente fazer o detox do guarda-roupa, eu faço essa contagem de peças. A gente faz um catálogo, na verdade, virtual de todo o closet para você não ter que ficar, toda vez que quiser arrumar uma mala, fazer uma montagem de looks, eu ir à casa da cliente. Então eu tenho o catálogo virtual. E é muito comum as pessoas que têm uma vida física ativa, que gostam muito de ir para academia, geralmente elas têm muito mais quantidade de peças fitness, de roupa de moda fitness. E eu nunca tinha pensado nisso até esse momento, o quão importante é
essas roupas terem um local para serem guardadas, porque são tecidos muito maleáveis. Então, realmente, se você pensa em colocar numa gaveta, vai ser muito mais funcional ali dentro do armário. Exatamente. E também falando nisso, tem a roupa íntima e tem também as meias, por exemplo. Então você pode ter uma gaveta para você colocar as meias, você tira ali no dia a dia para trabalhar, para ir à academia, né? E você consegue ter mais gavetas, ao invés de você colocar todas as gavetas na mesma altura. Outra coisa interessante são os sapatos. Também não precisamos de... Normalmente a gente coloca prateleiras com rodízio, que você consegue puxar e acessar. Aqueles sapatos que não são usados muito no dia a dia, como botas, por exemplo. Ou os sapatos de festa também, pode ser um sapato que a gente não usa tanto no dia a dia. Então as botas, elas precisam ter uma altura maior de prateleira entre um e outro. Então a gente sempre coloca mais no local acima, que você não usa muito, principalmente aqui na nossa região, que é muito quente. E aí você consegue aproveitar e ganhar mais espaço para mais gavetas. Gente, e colocar as sandálias. Eu estou amando esse episódio. Acho que está sendo um dos meus preferidos. Estou aprendendo muito. É bom que eu vou aprendendo, vou absorvendo. E as minhas dúvidas eu vou perguntando para a Lilian. E as dúvidas de vocês vão comentando, tá? Que a gente vai respondendo à medida que a gente for assistindo aqui com vocês. Outro ponto importante que eu ia te perguntar. A gente tem, por exemplo, uma média de espaço, tamanhos mínimos que tem que ter dentro de um closet. Isso existe por conta de cabide, dessas coisas? Sim, por isso que a gente tem que muito pensar nas peças que a gente tem. Até porque quantificar é importante pelo que você falou. Eu já peço isso para os clientes, é importante também quando você vai fazer esse trabalho. Por quê? Às vezes, você pode criar um closet que você não vai usar de todo. Você vai desperdiçar espaço. Ou o contrário, você vai precisar de mais espaço do que você imaginava, porque as roupas às vezes estão mal acomodadas e você nem tem noção. E é importante também, né, Lara, a gente fazer uma seleção daquilo que faz conexão com a gente hoje. Sim. E porque às vezes a gente guarda tanta coisa que não usa sem necessidade. É exatamente esse o ponto dentro da consultoria de imagem. A gente começa fazendo a análise, investigando quem a pessoa é. A gente vai pro closet para fazer esse detox que eu chamo para... Gente, se tem uma roupa, eu falo isso sempre, se tem uma roupa que não faz sentido para quem você é hoje, para que deixar ali no seu armário ocupando espaço? Não faz sentido. Às vezes tem muita gente que guarda peças sentimentais. Então, por exemplo, eu tenho o vestido do meu casamento civil, que eu comprei, é um vestido que eu tenho um carinho enorme. Eu não uso ele com muita frequência. Já usei 2 vezes, só. Ele fica guardado dentro de uma caixa. Ele é uma peça que eu falo que é uma peça de afeto, de memória. Pode ser uma peça, por exemplo, que não vai estar pendurada. Vai estar uma dessas prateleiras mais acima que você falou, que a gente pode usar de aproveitamento de espaço. Então o closet ele tem que representar quem você é. Tanto nas peças, como na quantidade de peças e nesse aproveitamento de espaço. Exatamente. Até para a gente conseguir se achar dentro do closet, a gente precisa saber onde vai estar cada coisa. Então, existem alturas específicas para cabideiro, para calceiro. Às vezes você precisa só de um, ou às vezes você quer, não, eu quero dividir um espaço do closet para o meu esposo, outro só para mim. Então, a gente consegue fazer isso também. Então, um closet vão ter no mínimo 2 calceiros, um para cada um. Não, eu tenho muita calça, eu preciso de um calceiro adicional para mim, só para mim. Então, identificar isso, porque isso vai depender muito para a dimensão do closet. E outra coisa importante, sobre a questão que você falou, que não é visto, não é lembrado, precisa estar a nossa visão, assim, no dia a dia. Ter uma iluminação interna no closet. Então, quando você abre a porta e você consegue enxergar as peças, saber o que você quer vestir naquele dia, né? O que você quer transmitir naquele dia para as pessoas, o seu trabalho. E vou até um pouquinho além. Quando a gente fala do espaço, quem não assistiu o vídeo anterior, o episódio anterior, assista, volta aí para assistir, porque a gente está complementando o assunto que a gente falou no último vídeo, tá? Quando a gente fala de um armário, de um closet pensado para você, ele é pensado para suas necessidades. Se é compartilhado ou não, se vai ter portas ou se vai ser tudo aberto. No meu caso, eu sempre separo as minhas roupas um dia antes. Então, no meu closet dos sonhos, eu tenho que ter um lugar para eu pendurar as minhas roupas do dia seguinte. Isso é uma casa com a sua essência. Sim. Isso é despertar a sua essência e o seu closet vai ser um reflexo disso.
E é realmente isso, identificar, enxergar a necessidade, o que vai fazer sentido, principalmente para o dia a dia, e trazer aquilo para o closet. Quando você fala muito de comporta ou não, é também sobre essência. Quem Sim. não é muito organizado, talvez não fique bacana você ter um closet sem portas. E aí vai ficar aquela meio que aquela bagunça do dia a dia que não vai ficar bacana. E isso traz pra gente até várias sensações. Não é bom a gente estar num ambiente bagunçado, mal organizado. Isso vai trazer sensações ruins pra gente no dia a dia. E atrapalha na nossa rotina você se arrumar. Então é muito importante pensar em todos esses fatores. Exatamente. Então pense se faz sentido para você ter um closet com portas ou sem porta. Qual é a orientação? Tem que ser aquilo que faz sentido para você. Não tem regra. Isso não tem regra. Eu falo, cada um é único no mundo. A sua casa, sua imagem, o seu closet também vão ser. Mas a gente tem mais episódios, outros assuntos para trabalhar aqui para despertar a sua essência. Agora conta pra gente o que faz sentido para você. Coloca aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo episódio.